Olá, meus alunos do primeiro ano do ensino médio. Hoje, a nossa aula de Sociologia é sobre como funciona a sociedade. Quando a gente fala de como funciona a sociedade, a gente está falando das relações sociais e como se baseiam essas relações. Então, a gente pode primeiro falar da questão do contato social. A gente pode dizer que a gente tem um contato social de primário, que seria o quê? Contato social com a família, com parentes mais próximos, pai, a mãe, o tio, a tios, primos, alguns amigos, e também está muito ligado ao laço emocional. E já no contato secundário, são pessoas que você encontra de forma passageira. São pessoas que você encontra na rua, no ônibus, em algum local, no shopping, no cinema. São contatos secundários. Você não tem tanto aquele laço afetivo. E continuando, a gente fala do convívio social. O convívio social, muitas vezes, é de acordo com a atitude que aquele indivíduo vai ter. Então, essas atitudes podem ser desde o isolamento social, né? Que a gente teve experimentando nesses últimos meses, né? Esse isolamento social por causa da pandemia, do Covid-19. Mas também existem aquelas pessoas que se isolam na sociedade, muitas vezes por timidez, pessoas que têm dificuldade de socializar com o outro, em ter contato social com as outras pessoas, e muitas dessas pessoas acabam se isolando. Muitas delas, não só por timidez, mas muitas delas com problemas psicológicos, desde depressão. E quando a gente fala de atitude, são aquelas pessoas que têm aquela atitude e têm esse contato social, que se relacionam com as outras pessoas. E com isso, a gente prosseguindo, a gente tem que falar sobre comunidade e sociedade. Quando a gente fala de comunidade, a gente tem que falar de algumas características em relação à comunidade. A gente tem a nitidez, que são os limites territoriais da comunidade, ou seja, onde ela começa e onde ela termina. Por exemplo, a comunidade de Céu Azul. A gente sabe onde começa e onde termina, certo? Então, ela tem um limite. A pequenez são pequenas comunidades, certo? São pequenas unidades. A gente tem a homogeneidade, como fosse uma comunidade por sexo, idade, por faixa etária. Então, você tem uma comunidade homogênea, certo? Eu estou limitando por gênero, por idade, certo? Então, eu tenho uma comunidade homogênea. E as relações pessoais, que é de acordo com o vínculo pessoal direto, geralmente é mais afetivo e emocional, certo? Então, quando a gente fala de comunidade, a gente também tem que falar de algumas coisas. Hoje em dia, a gente não fala só de comunidade física, como a gente tem. A gente tem a comunidade virtual, que são a questão da questão das redes sociais. Hoje você tem essa comunidade virtual muito presente, que aproxima pessoas que estão no outro lado do mundo, até mesmo que estão ali perto de você, e que você tem esse contato por meio virtual. Em relação à sociedade, a sociedade a gente pode dividir em alguns tipos. Sociedade comunitária são unidas por densa rede de relações pessoais, baseada em laços de parentesco e contato social direto. E sociedade societária caracteriza por divisão de trabalho, a questão de papéis sociais, é como fosse no seu convívio social. Daí a gente vem para alguns pontos importantes em relação à comunidade. Comunidade é definida como viver junto do modo íntimo, privado e exclusivo. Os indivíduos são envolvidos com pessoas completas, podem fazer todos os seus objetivos em grupo, unem-se por acordo dos sentimentos e emoções. Já a sociedade é definida como vida pública, certo? Já que em comunidade a gente tem a vida viver junto, seria a questão mais afetiva, emocional. E já a sociedade é aquela vida pública que você tem com seus amigos, professores, no seu trabalho, ambiente de trabalho, certo? Os indivíduos se encontram, envolvem-se entre si, mas buscam realizações de certos fins específicos do tipo, quando você se relaciona com alguém num ambiente de trabalho, você tem a questão não só da cooperação no meio de trabalho, que você está trabalhando no meio coletivo, as pessoas têm que se ajudar. Então, ali tem um objetivo, certo? Então, até mesmo na questão de sobrevivência. E aí a gente vem para a questão dos agrupamentos sociais. Quando a gente fala de agrupamentos sociais, a gente está falando de grupos sociais. Grupos sociais que vão se unir por algum tipo de identidade, por exemplo, gosto musical, um time de futebol, filmes, séries, alguns tipos de identidade vão aproximar essas pessoas e vão criar esses grupos. Também pode chamar de tribos, certo? Tribos que são grupos que se formam de acordo com as suas afinidades. Eu tenho certeza que grupos com identidades, com uma personalidade diferente, não vão acabar se unindo, mas sim as pessoas acabam se unindo e formando aqueles grupos. Eu tenho certeza
que na sala de vocês tem aqueles grupinhos de pessoas que têm mais afinidades, né? Daí a gente vê em relação a esses grupos, a gente tem a questão da pluralidade dos indivíduos, na questão desse coletivo, de ideias coletivas diferentes, esse pensamento plural. Já na questão da interação social, na questão do indivíduo comunicar-se com os outros, a gente tem a questão de grupos sociais serem superiores do que alguns indivíduos. A gente tem a questão não só do conteúdo intencional e o objetivo. O conteúdo que está ali vivenciado pelo aquele grupo muitas vezes é intencional. Você acaba formando um grupo de forma que muitas vezes nem percebe, é intencional. A consciência grupal ou o sentimento de nós são de maneiras de pensar, sentir, agir próprias dos grupos. Existe um sentimento ou menos forte e compartilha aquela história, né? A gente não é amigo, a gente é friends. Principalmente faz referência ao seriado Friends, que são 6 amigos que acabam virando, não são só amigos, são muito mais que amigos, são friends. Daí veio essa frase, porque Friends o seriado virou aquela união daquelas 6 pessoas que acabou virando uma família, certo? Então a gente tem essas relações. E também a gente tem essa questão dos grupos, a gente pode ter desde grupo primário, que é grupo de família, o grupo secundário, que a gente vai grupo da igreja, de trabalho, da escola, grupo intermediário, certo? Você tem aquele certo contato social com amigo da escola. Então você percebe que as relações sociais, a relação de comunidade, sociedade, ela vai muito além e tem muito mais detalhes quando a gente começa a observar, analisar e destrinchar essas relações sociais. Eu vou ficando por aqui, vocês vão ficar com a atividade no grupo, tá?